Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a presença aqui na Feira do Livro. Desta vez é com especial orgulho e alegria que eu estou aqui ao lado do Gustavo Pacheco, porque o Gustavo, eu sou editora há 13 anos e o Gustavo é o primeiro autor que de facto eu publico pela primeira vez. A primeira vez foi na Granta, no quarto número, O Medo. Publicámos um conto do Gustavo e depois ele entregou-me este livro e eu imediatamente disse: eu quero publicar em Portugal e no Brasil. Portanto, assim, para mim, isto nunca me tinha acontecido, ler um livro de um novo autor e ser imediato perceber que estava perante um grande escritor. Essa é a minha convicção. Portanto fiquei mesmo muito contente. Eu acho que para um editor é aquilo que nós esperamos sempre encontrar. Haverá muitos com certeza que me passam ao lado, mas este eu tive a grande sorte do Gustavo me entregar. O Gustavo Pacheco é diplomata, é doutorado em Antropologia, carioca, de 72, como eu. Músico, é um grande bloquista, diz bloquista, carnavalesco, ou seja, ele tem um bloco de carnaval, um dos mais famosos do Rio de Janeiro, e está aqui para lançar este livro que curiosamente foi publicado primeiro em Portugal do que no Brasil, mas já saiu no Brasil, já lançámos no Brasil. E a recepção tem sido muito positiva e, portanto, eu queria agradecer muito ao Gustavo ele ter vindo de Brasília, de propósito a Lisboa, para lançar o livro. Queria agradecer também ao Ricardo Araújo Pereira, que é um dos nossos... Está sempre na frente da batalha, mesmo quando não quer. Desta vez ele quis, mas mesmo quando não quer, está sempre na frente da batalha. Um autor que todos conhecem e que, para além de eu publicar os livros dele, aceitou o convite para coordenar a coleção de literatura de humor que sai, para a semana já vamos lançar o Cezinando, e portanto que é uma coleção que de facto tem uma periodicidade um pouco lenta, mas a responsabilidade não é minha, como devem calcular, mas só tem bons títulos, portanto, eu queria agradecer ao Ricardo por vir aqui conversar com o Gustavo sobre estes Alguns Humanos. Muito obrigada. Boa tarde, obrigado por terem vindo. Eu queria começar por dizer o seguinte: este livro merecia melhor apresentador e esteve para tê-lo. Era suposto que a escritora Dulce Maria Cardoso estivesse aqui hoje a apresentar este livro. E a Dulce, escritora que aliás recomendo, tem vários livros ali disponíveis na Tinta da China, por exemplo, a Dulce talvez fosse falar sobre o livro a partir da perspectiva da posição do homem na natureza. A Dulce eu acho que não é vegetariana, é mais do que vegetariano. Um vegetariano, eu nunca sei a taxonomia eu acho que ela é vegan, é isso, porque um vegetariano
pode estar a comer alface, mas vestir um casaco de cabedal, não é? E a Dulce não, nem pensar. Ela só veste fibras sintéticas e tal. E portanto a Dulce provavelmente leria o livro sublinhando o modo como o livro fala sobre a posição do homem na natureza, a sua relação com os outros animais, etc, etc. Só que a Dulce não pôde. E então era para ser o Pedro Mexia a estar aqui. E Pedro Mexia também faria um ótimo trabalho a apresentar este livro. Provavelmente o Pedro Mexia iria relacionar o autor com outros sul-americanos cerebrais. Por assim dizer, não quero ser excluindo o que isso pode ter de redutor, mas iria provavelmente falar sobre Borges. E se calhar também o comparasse talvez com um alemão como o W.G. Sebald, que também é referido no livro, aliás. E por isso perderam uma excelente apresentação deste livro. Duas. Quer a da Dulce, quer a do Pedro, iriam ser muito boas. Em compensação, vão ter esta. Eu queria então começar por dizer o seguinte. Quem comprar este livro, eu sinto que estou em jogo aqui porque temo que o meu entusiasmo por este livro, que eu não consiga transmitir suficientemente o meu entusiasmo por este livro, isso será medido pela quantidade de pessoas que no fim se levantarem e forem ali comprar. Eu vou estar atento a isso, está bem? Eu queria começar por dizer que quem comprar este livro e o ler entra num universo ficcional muito invulgar. Há um livro que eu me tenho esforçado muito para que a editora Bárbara Bolhosa edite em Portugal, sem sucesso. E eu queria começar só por dizer 2 ou 3 coisas sobre ele antes de falar do Gustavo. Isto é um livro de um autor sueco. Isto é a edição inglesa da Penguin. É um livro de um autor sueco que é entomologista, ou seja, ele estuda insetos. Mas, como toda a gente sabe, os insetos é um campo de estudos de tal modo vasto que um homem que estuda insetos tem de o restringir. E este homem escolheu estudar as moscas, especificamente as moscas das flores. Toda a gente sabe o que são moscas das flores, mesmo quem não sabe que sabe. Às vezes a gente vê nas flores uns bichos que parecem mesmo abelhas, mas não são. Isso são moscas das flores. São moscas que a natureza dotou da capacidade de se disfarçarem de abelhas para afastar predadores que dizem, espera, isto não que isto pica. É por isso que elas estão, digamos, disfarçadas de abelhas. Ora, este é o livro de um homem sobre a sua vida de entomologista, de colecionador e estudioso de moscas das flores. O meu entusiasmo por este livro ele sabe que o seu interesse pelas moscas das flores é ridículo. E, portanto, ele questiona-se a si mesmo a todo o passo. Este livro ganhou um prémio de melhor livro humorístico na Suécia, apesar de ser um livro de um entomologista. Há muitos pontos em que o livro tem graça, porque as obsessões em geral têm graça. E esta em particular, por moscas, tem mais ainda. A questão é, este livro não é sobre moscas. É sobre silêncio. Desculpem, é sobre silêncio, é sobre lentidão, é sobre a vida. Ora, feita esta introdução... deixa-me só dizer que este é o segundo volume. Este é o segundo volume em que ele revela mais 2 ou 3 obsessões. Isto é ótimo, Bárbara. Isto é ótimo. Publica isto enquanto é tempo, enquanto a Leia não te rouba isto. Há um ponto, a certa altura deste livro, aliás, no conto que dá o título ao livro, 2 personagens estão a conversar. E estão a conversar sobre macacos. Em várias alturas do livro se conversa sobre macacos. Assim como este autor tem uma obsessão por moscas da fruta, o autor deste livro tem 2 ou 3 obsessões que podem parecer à primeira vista estranhas, até porque são, mas que, tal como neste outro livro, têm uma função, digamos, muito
invulgar. Portanto, no texto que dá o título a este livro, duas personagens estão a falar do livro que uma delas está a escrever. E o livro tem a ver com macacos. Não é a primeira vez no livro, nessa altura, não é a primeira vez que se falará em macacos. E a personagem que escreve o livro, a certa altura, diz: o livro não é sobre macacos. E eu queria que todos retivéssemos isto. O livro fala muito sobre macacos. Mas é um livro sobre, assim como este livro sobre moscas é sobre várias outras coisas, este livro também é sobre várias outras coisas. E aquilo que eu disse no início é verdade, ou seja, quem entrar neste livro entra num universo ficcional bastante inquietante, que fará com que os textos, digamos, os continuem a perseguir, sem querer assustar-vos, os continuem a perseguir muito depois de terem pousado o livro. Este senhor que está aqui é licenciado em Direito, fez um mestrado em Relações Internacionais e um doutoramento em Antropologia. O que é diplomata ele. O que é curioso é que este livro é escrito por um antropólogo com a pena de um advogado, com o rigor e a precisão de um advogado e com a errância de um diplomata. Mais uma vez, isso é dizer de menos. Porque aquilo que vamos lendo é basicamente, vamos observando o modo como uma obsessão particular e estranha se torna numa coisa universal que nos toca a todos. Eu se calhar a palavra com que eu descreveria este autor, sem querer ofendê-lo, até porque ele veio do outro lado do Atlântico para isto, a palavra com que eu descreveria era, se eu só tivesse uma, só pudesse escolher uma, era perverso. E se calhar a gente podia começar a falar por aí. A primeira pergunta era se acha que esse adjetivo pode não ser justo, mas se acha que é, ou melhor, pode não ser, digamos, amável, mas eu acho que é rigoroso. O que é que lhe parece? Agora sim é uma pergunta. Obrigado. Obrigado a todas e todos que estão aqui, a Bárbara e o Ricardo. Eu vou falar rápido porque, como todos aqui, eu vim aqui para ouvir o Ricardo. Também para ouvir o Pedro Mexia, que infelizmente não pôde estar aqui porque está com o presidente da República hoje, o que me deixou muito chateado, porque o presidente da República, afinal, está aqui todos os dias. Eu só vou passar aqui poucos dias, mas com relação a essa pergunta, é absolutamente correto. É um livro perverso, mas perverso não sou eu, perverso é o mundo. Para resumir, é um livro perverso. Mas essa, já agora, deixa-me atalhar, o que é curioso é que já agora deixa-me fazer outra citação. Há um momento aqui, num conto, eu já vou voltar ao conto que se chama Alguns Humanos, sobretudo porque no conto que se chama Alguns Humanos, que é o título do livro, portanto é o título do livro, é o título de um conto, e é o título do livro que nesse conto uma personagem está a escrever. E há nesse texto, aliás como ao longo do livro, um jogo de espelhos constante, em que o autor está a gozar connosco. Gozar em Portugal não quer dizer mesmo no Brasil, não se preocupe. Está a gozar connosco, está a gozar com o próprio livro, porque está a remeter para um conto que há no início, e está a gozar com o seu próprio livro. Eu queria falar mais sobre os espelhos mais à frente, mas há um conto aqui que se chama O Amante da Mulher Mais Feia do Mundo, em que o narrador diz, como sempre, há quem pense que foi tudo planejado e que isso não passa de teatro de qualidade duvidosa. Há quem acredite que isso é arte de verdade e que a verdadeira arte é sempre imprevisível. E há aqueles cujo prazer consiste em não ter opinião formada. E quando nós dizemos que o narrador deste livro é perverso,
a sensação que temos muitas vezes é que ele se limita a mostrar como o mundo é perverso, sem tomar grande partido. Creio que nós não... Ele limita-se a dizer, olha, as coisas são assim. Não me parece que ele tome partido por um lado ou por outro. É exatamente o caso. Eu me esforcei o máximo para apagar ou encobrir as minhas possíveis opiniões ali. Eu acho que elas são menos interessantes, as minhas opiniões ou as minhas impressões a respeito das histórias ou das coisas que acontecem no livro do que as coisas que efetivamente acontecem e que estão, em 90% dos casos ou mais, baseados em acontecimentos reais, né? Na verdade, o livro ele parte disso, ele parte de histórias que estão aí espalhadas pelo mundo, né? Eu acredito, como outros escritores também, que o mundo é cheio de histórias, que aqui onde nós estamos rodeados de histórias, que a maioria dessas histórias nunca vão ver a luz, infelizmente, e que o trabalho de um escritor muitas vezes é só ir lá e desencavar as histórias que existem então no mundo. No meu caso, eu procurei desencavar algumas dessas histórias em teses de doutorado em antropologia, em livros obscuros de história, em conversas de bar, em alguns momentos, mas é muito pouco de original, na verdade. Basicamente, trabalho de desencavar. A propósito disso, em muitos momentos do livro, o leitor dará por si a dizer, por exemplo, confrontado com um conto sobre a mulher mais feia do mundo, o leitor constata que está perante uma história sobre uma mulher que viveu em tempos, considerada a mulher mais feia do mundo, que era uma atração de feira, e cujo explorador, digamos assim, casou com ela e a amou, e a mulher mais feia do mundo cantava ópera. E o leitor pensa, que tipo de mente perturbada é que inventa este tipo de coisa, e só por descargo de consciência? Até porque a certa altura há um artista performativo cuja descrição às vezes revela um bocadinho o que é que o autor pensa dele, mas enfim, há um artista performativo que tenta canalizar o espírito do marido, aliás, desta mulher, mas quem lhe calha é o espírito do marido desta mulher. E o leitor pensa, que tipo de mente perturbada inventa esta história? E por descargo de consciência põe os nomes da história no Google e constata que é tudo verdade. Isso acrescenta, a história da perversão é acrescentada a propósito disso. Já agora uma outra nota a propósito de obsessões, porque há uma outra obsessão, há uma outra coisa que atravessa também o livro, que é a taxidermia. Ou seja, é gente embalsamada. Neste conto da mulher mais feia do mundo, o seu marido e amante, e também explorador, quando ela morre, empalha. Ele embalsama. Ora, essa ideia de embalsamamento também atravessa o livro, de mais do que uma maneira. E eu queria falar sobre... E atravessa o livro de um modo, lá está. De um modo, mais uma vez acontece aquilo que eu vos dizia no início. É o modo como a obsessão de um homem por uma coisa que, enfim, geralmente é considerada bizarra. Eu não conheço muitas mais pessoas que tenham uma obsessão com embalsamamentos, mas o certo é que a taxidermia representa neste livro qualquer coisa que está muito para além daquilo que é o próprio ato de embalsamar uma pessoa morta. E permite-nos pensar sobre as coisas de um modo que não pensaríamos se não houvesse uma pessoa que está obcecada com taxidermia. Ou seja, a ideia de, só para dar um pontapé de saída, a ideia de embalsamar uma pessoa que está morta representa ao mesmo tempo uma espécie de desumanização, no sentido em que o corpo da pessoa que morreu continua presente à nossa frente, e isso tem um lado horroroso, mas tem ao mesmo tempo um lado de homenagem terna
E o facto da homenagem eterna conviver no mesmo sítio com a desumanização é bastante inquietante. Mais uma vez eu vos digo que os contos vão continuar a perseguir-vos depois de fecharem o livro. E eu acho, mais do que isso, acho que essa ideia de desumanização, que ao mesmo tempo ou seja, as coisas não são apenas uma coisa neste livro. No primeiro conto de todos, há um zoológico. Os zoológicos também atravessam o livro todo. Eu não quero fazer revelações sobre os textos porque me custa fazer isso ao estragar a experiência dos leitores, mas vamos fazer essa desfeita só no primeiro. O primeiro conto, eu pus-me a imaginar como é que o primeiro conto poderia ser adaptado ao cinema. Porque o que acontece é que num zoológico há um primata, um determinado tipo de primata que está lá, tem um nome, foi retirado do seu habitat natural em África, a mãe dele morreu de desgosto, por sentir falta do seu habitat natural. Ele não tem tempo para sentir falta do seu habitat natural porque ele já não se lembra disso. Portanto, aquele jardim zoológico em Nova Iorque é a casa dele. E de repente aparece outro. Ele tem um companheiro. E só passado 2 páginas é que nós percebemos que esse companheiro não é um macaco. É um pigmeu africano. Que esse zoológico fecha na mesma jaula. E de repente, como é óbvio, há pessoas, um pastor, outras pessoas que protestam por aquilo acontecer e que libertam o pigmeu africano daquele sítio. A questão é de saber, no fim do conto, se essa libertação é uma libertação efetiva ou seja, se aquela desumanização não tinha um lado humano ao mesmo tempo. Não sei se repararam que foi preciso sofrer para fazer esta pergunta. Sim, é um livro cheio de contradições, como todos nós aqui somos cheios de contradições. Acho que eu não preciso nem falar do potencial literário das contradições, né? Então, o conto que o Ricardo estava mencionando antes, né, sobre uma mulher que tem um problema congênito que a torna muito feia e ao mesmo tempo desperta um fascínio, uma atração, e se casa com um empreendedor, né, um empresário que vende a mulher praticamente, né, vende as apresentações, mas que ao mesmo tempo gosta dela, ao mesmo tempo a ama. Como é que alguém pode explorar alguém e amar alguém ao mesmo tempo? Esse é um tipo de contradição que me interessa explorar. E mais do que isso, esse foi o livro também que eu usei para exorcizar alguns fantasmas pessoais, né? Eu fui antropólogo muitos anos, eu trabalhei no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é o museu mais antigo, o maior museu do Brasil, onde antigamente funcionou o Palácio Dom João VI, quando ele se mudou para o Rio. E eu andava por aquelas paredes e sentia o peso dos 9 milhões de peças acumuladas ao longo de 200 e tantos anos. E depois de alguns anos como antropólogo, você vai se dando conta do lado sombrio do racionalismo ocidental, né? Dos pequenos e grandes massacres que a ciência, que a civilização ocidental, que o racionalismo, que as luzes, de alguma maneira, ou provocaram, ou ajudaram, ou revelaram. Então, isso foi um livro que também me ajudou a exorcizar um pouco essas contradições, né? Mas, voltando ao que o Ricardo mencionou antes sobre a questão da desumanização, né? Eu me esforcei muito, como eu disse, para mostrar as coisas como elas são. Então, esse comentário que o Ricardo fez sobre, como o autor descreve o artista performático, as palavras foram tiradas ipsis literis do site dele. Você pode entrar no site dele, eu não acrescentei nem retirei nenhuma. E você colocando a definição dele, como aparece no próprio site dele, eu comecei a rir, né? A maneira como ele se apresenta já é uma coisa contraditória.
E aconteceu, eu não resisto a contar uma história que aconteceu agora no lançamento do livro de São Paulo. Estava lá com a Bárbara e no meio da plateia, no final da conversa, levantou um homem e fez uma pergunta: o que você espera da vida? E eu fiquei meio chocado, assim, sem saber o que dizer, e para ganhar tempo eu falei: vamos ouvir outras perguntas e depois, quem sabe, no final a gente responde todas e tal. E a pessoa seguinte que fez uma pergunta era uma mulher que levantou a mão e falou: eu não quero fazer uma pergunta, eu só quero dizer o seguinte: eu estou chocada, porque eu abri o livro ao acaso e eu descobri no livro o nome de um amigo meu, com quem eu dividi apartamento em São Paulo. E esse amigo era o artista que aparece, que é uma pessoa de carne e osso, que eu nunca vi, nunca conversei com ele, mas eu sei que ele existe, eu sei que ele morou em São Paulo alguma época da sua vida, mas quais são as chances de, num lançamento de livro, aparecer a pessoa que dividiu o apartamento com esse cara? Então ficamos todos ali meio chocados com a coincidência. Eu falei: ótimo, eu virei para o primeiro homem. É isso que eu espero da vida, eu espero esse tipo de coincidências. Eu queria que falasse sobre aquilo que eu disse no início, ou seja, que validasse ou desmentisse a ideia de que o livro é escrito pelo antropólogo com a caneta do advogado e com a errância do diplomata. Ou seja, com o rigor e a precisão do advogado, falando das obsessões e das histórias recolhidas pelo antropólogo e do modo como o antropólogo percebe que mesmo quando está a falar de macacos, está a falar de nós. E o livro passa-se em tantas partes do mundo que eu suspeito que tenha convocado o seu lado diplomata também para isso. Sim, com certeza. Mais uma vez, na mosca. Eu passei muitos anos na área acadêmica, né? Primeiro no direito, depois relações internacionais, depois na antropologia. Eu acho que isso deixa marcas na gente. Quem já teve que escrever, quem já passou pelo suplício de escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, isso deixa marcas e é evidente que isso marca a minha escrita de alguma maneira, né? Eu tenho muito mais facilidade, por exemplo, de escrever na terceira pessoa do que na primeira pessoa, ao contrário, talvez, de muitos escritores que eu conheço. E eu debito isso diretamente ao fato de ter escrito na terceira pessoa centenas e centenas de páginas aí na minha trajetória acadêmica. Mas não só a forma, também o material. Tem uma autora que eu gosto muito, que é uma historiadora americana chamada Mary Louise Pratt, e tem um texto dela de mais de 30 anos atrás, que esse texto me fascina até hoje, em que ela se faz a seguinte pergunta, falando dos antropólogos. Ela estuda antropólogos, ela estuda etnografias, ela estuda pensamento antropológico, a escrita antropológica. Ela fala: como pessoas tão inteligentes, vivendo situações tão curiosas, tão exóticas, tão instigantes, em lugares distantes, lugares que a gente não conhece, né, lugares que despertam a nossa atenção, como conseguem escrever livros tão chatos? Isso sempre me motivou. Quer dizer, as dissertações de mestrado, de tese de antropologia, como eu falei, são um campo fértil para encontrar material. Eu posso seguir escrevendo livros a vida toda, só roubando histórias que estão aí intocadas nas dissertações de mestrado. Nesse livro tem algumas de colegas meus. Um colega, inclusive, me agradeceu. Falei: finalmente, o meu trabalho vai chegar a um público muito maior, que a minha dissertação de mestrado foi lida por 5 pessoas. Então, essa história que você conta, que eu tirei, né, de uma dissertação, eu agradeço ele no final e tudo, vão ser lidos por mais gente. Com relação à diplomacia, também faz parte da minha vida. Quer dizer, tem histórias aqui que se passam na Argentina, eu morei na Argentina, tem histórias que se passam no México, eu morei no México, tem histórias que se passam em lugares onde eu não morei, mas gostaria de morar um dia, certamente irei morar. Onde eu menos me reconheço é no advogado. O advogado, eu tenho uma relação meio tensa com a advocacia, que um dia não vale a pena entrar em detalhes aqui, mas eu acho que a coisa da precisão, de tentar escrever da maneira mais crua e descarnada, cortando todos os adjetivos que eu puder cortar, com certeza e também fazer um pouco, na medida do possível, tem um pouquinho de paródia também, né? Quando a gente usa o linguajar, tanto o linguajar jurídico como o linguajar burocrático, como o linguajar acadêmico, não precisa muito, às vezes, para dar um caráter paródico. Às vezes, só tirá-lo de contexto, sem mudar muita coisa, ele automaticamente já soa paródico, porque, de fato,
Se a gente conseguir se distanciar um pouco, como escreve, como fala um advogado, sempre tem algo de paródico. Como fala, como escreve um acadêmico que se leva muito a sério, sempre vai ter algo de paródico se você conseguir dar 2 passos para trás. Eu também queria que o público aqui saísse tão seduzido pela ideia de embalsamamento como metáfora, de taxidermia como lá está, como metáfora, como eu fiquei quando li. Por isso queria saber que tipo de pessoa é que escolhe obsessivamente, por exemplo, embalsamamentos para falar de outra coisa. Eu acho que eu espero tentar despertar o mesmo tipo de fascínio misturado com repulsa que eu senti quando eu encontrei alguma dessas histórias. Eu falei, não é possível que isso seja verdade, não é possível. Isso aqui nem na mente mais doentia seria capaz de desenhar. No entanto, essas histórias são verdade. E muitas dessas histórias, algumas dessas histórias não se passam há 200 ou 300 anos atrás, são histórias contemporâneas. Na história da Julia Pastrana, que é a mulher mais feia do mundo, na verdade a história dela continua muito tempo depois da morte dela. Ela morreu há mais de 160 anos atrás e a história dela continua até hoje. E vai continuar. Não é o fato dela ter sido nem embalsamada, nem enterrada definitivamente, como foi agora, que vai fazer com que a história dela termine. As histórias continuam. E a quantidade de histórias, a gente pensar na múmia de Lenin, por exemplo, né? Dá para escrever livros sobre a múmia de Lenin, sobre o que é aquele séquito de turistas e vendo a múmia de Lenin, né? Sobre os trabalhos que foram feitos, as escolhas técnicas que se faz quando muda o governo. O que a gente faz? A gente restaura a múmia de Lenin, a gente enterra ela de uma vez para deixar descansar. O que a gente faz? Isso aí vai mudando, as pessoas vão mudando de opinião ao longo do tempo. E de toda maneira, eu acho que a ciência e o pensamento ocidental, ainda hoje, é muito difícil livrá-lo da noção de embalsamamento, se não embalsamamento objetivo, embalsamamento subjetivo ou metafórico. Né? Aquela ideia de que muitas vezes nós precisamos matar algo para apreender a beleza desse algo. Né? Que você quer ter um tigre de bengala maravilhoso, a única maneira de você vê-lo fora do seu habitat é matando e embalsamando, né? E que ao fazer isso você sacrifica a beleza para que milhões de pessoas possam vê-lo. Isso é algo que está muito forte, muito presente na ciência ocidental, na ciência, no pensamento, na visão de mundo que nós temos, e que eu acho que tão cedo não vai acabar. Então acho que eu vou ter material para escrever aí sobre um bom tempo ainda, sobre embalsamamentos práticos, teóricos, metafóricos, todo tipo. Em Portugal, nas últimas semanas, tem-se discutido se a criação de um museu dos descobrimentos ou das descobertas é apropriada ou não. Se esse título faz sentido. Se faz sentido dizer as descobertas. Há um conto aqui chamado História Natural, em que os dois lados dessa disputa, que é uma disputa, digamos, museológica, mas também cultural, às vezes semântica, são confrontados. E o conto resolve o problema de uma maneira, mais uma vez, perversa. Mas que é uma boa maneira, aliás. É uma boa maneira